quantas coisas o Deus evitou que acontecesse, né, a cada dia, e o que Ele tem feito para que nós pudéssemos estar aqui em segurança aqui na casa dele. Eu quero ler um verso que é o meu favorito, que está em Mateus 7:11, que é um verso que toda vez que eu leio eu fico pensando como Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, aqui diz o seguinte. Aqui. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então esse é o momento de pedir. Deus, Ele nos ouve, sempre está atento a todas as nossas preces. Quem gostaria de compartilhar alguma coisa, ou gostaria de vir aqui para frente para poder orar junto, pode se achegar. Cantemos juntos. Em tuas mãos. Agora é o momento de você colocar o seu coração perante Ele. Oremos então. Querido bom Deus, amado Pai, muito obrigado por mais uma noite que podemos estar aqui. Muito obrigado porque o Senhor cuidou da gente, porque o Senhor pôde nos trazer aqui. Que o Senhor possa, por favor, tocar cada coração aqui. Nós temos muitas dificuldades a cada dia, nós temos muitos problemas, muitas coisas que nós enfrentamos, que parecem ser muito maiores do que a gente e muito maiores do que a gente pode resolver. Mas, Senhor, nós temos um grande amigo, que é Jesus, que intercede por nós todos os dias, todo momento. O Senhor sabe que Ele veio para aqui, para morrer por cada um de nós, e Ele intercede e nos dá o poder para continuar nessa jornada. Que o Senhor possa, por favor, operar através de nós, que o Senhor possa nos proteger de todo mal e perigo, que o Senhor possa atender a cada pedido que está aqui, em cada coração. Nós lhe pedimos para que o Senhor possa nos confortar, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Nós somos falhos, mas com a Tua graça, através da Tua vida que viveu, nós podemos vencer através de Ti. Que o Senhor possa fazer com que isso seja possível e que o Senhor possa nos iluminar para a palavra que será pregada aqui pelo pastor Robson. Que o Senhor possa iluminá-lo e que nós possamos sair daqui avivados. É o que eu te peço, em Teu nome. Amém.
que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Este momento não vai voltar, como uma nuvem que passa no ar. Vou me dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Este momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus é eterno
Boa noite. Terça-feira ela dá um medinho em semana de oração. Segunda também, mas terça-feira porque há um acúmulo de cansaço. Embora eu já tenha feito mais semanas de oração que eu possa contar, algumas sensações são sempre as mesmas. Por exemplo, de segunda para frente, a gente já começa a fechar o olho e orar pela semana e ver onde as pessoas estão sentadas. É que a gente tem os nossos banquinhos preferidos, nossos lugares preferidos, né? Os seus ácaros de estimação aí, né? Aí você sempre senta sempre no mesmo lugar. Você está sentado aí desde sábado, que está aí, ó. Que eu sei. Então eu já sei que rola umas brigas quando você chega aí e alguém está no seu lugar, né? Já separei briga já em igreja de gente que sentou no lugar do outro. Mas que legal que você está aqui. E isso me deixa muito alegre e, mais uma vez, reafirma a certeza que temos e ainda teremos de que, quando Deus joga, Ele joga para ganhar. E ganhou em ti. Eu queria também compartilhar um sentimento do coração que eu tive assim que entrei. Já parou para pensar o quanto a gente deve ser grato pelas pessoas, muitas, mas eu vou falar especificamente de um grupo de pessoas que se dedicaram a proporcionar para a gente uma experiência de adoração significativa? Eu falo dos músicos. O que eles fazem aqui faz uma total diferença no estado que você se encontra agora, não é? Você pode estar completamente diferente. Você pode chegar triste e ficar feliz, você pode vir todo erroneamente feliz e ficar reflexivo. Acontece aí, o ambiente que se cria para adoração é fantástico. Deus abençoe. E a minha gratidão a você que participou e tem essa semana conduzido o louvor. O louvor é a moldura do nosso culto. E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. E especialmente quando essas meninas começaram a cantar essa música, eu abri uma fenda no tempo para mim. E foi muito legal, muito legal. E quero ouvir vocês mais vezes. Foi uma experiência muito boa. Eu vou dizer uma razão para que você fique focado no que eu vou te dizer hoje. Quando nós, cristãos, ousamos falar da Bíblia, a partir da Bíblia, sobre política, sobre relacionamentos civis e sociais, sobre o saber, sobre a ciência, sobre a filosofia e sobre sexo, devemos ter uma consciência que nós não estamos mais jogando em casa. Isso significa que a gente não pode mais agir com o tempo como se ele tivesse ao nosso favor. Todas as vezes que você abrir a boca para falar sobre sexo, sobre gênero, sobre identidade sexual, lembre-se, pode ser a última. Pode ser a última. Porque nunca vimos, eu na minha geração, pelo menos nunca vi, uma barreira e um ataque tão grande tentando nos impedir de falar. Eu falo isso porque nós às vezes enrolamos e a gente vai achando que o tempo está a favor, mas ele não está. E fale sobre isso, pregue sobre isso, estude sobre isso, porque você não tem todo esse tempo. Em algum momento, nessa geração, neste tempo, nesta década, vai ser crime. E se você não está vendo o desenho ao nosso redor, comece a prestar atenção. Você concorda comigo? Sim ou não? Na Idade Média, nos 1260 anos, a Bíblia estava cerceada, presa aos mosteiros e tirada do povo. Hoje ela tem 2 cadeias. Ela também está presa às igrejas. Ela também está presa. A Bíblia não pode sair da igreja. Se você abrir a Bíblia para falar do seu culto, tudo bem, foi bom para você, foi uma experiência legal. Que legal, qualquer dia eu vou até lá na sua igreja. Você fala de Jesus, Jesus é um cara legal, muito bem, eu gosto dele também. Parabéns. Aí você vai citar a Bíblia para uma outra coisa, aí fica na sua. Não tira a Bíblia da sua igreja, não tira a Bíblia de perto da sua cama. O lugar da Bíblia é no seu púlpito, e o púlpito passou a ser a prisão da Bíblia e não o lugar onde ela se proclama. Não está muito diferente do que foi há uns 400 anos atrás. Não. A diferença é que, como foi construindo-se paulatinamente isso, nós ainda vivemos a ilusão da liberdade, que não temos. Tudo agora é em tons de luta. Tudo. Absolutamente.
Na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial gerou um monte de histórias, e você não consegue terminar um ano sem ouvir uma boa história da Segunda Guerra. A Segunda Guerra trouxe umas coisas interessantes também, porque ela lembrou outras batalhas. Napoleão, quando ele invadiu a Rússia, ele não perdeu apenas para o exército russo, ele perdeu para o exército russo com o seu mais forte armamento, o inverno. Hitler, quando ele invadiu a Alemanha, a Rússia, os russos fizeram a mesma coisa. Se encolheram território dentro, e a Rússia não é pequena, ela é gigantesca, para atrasar o máximo o avanço do exército nazista, para que as batalhas mais importantes acontecessem sob o frio russo. Só de mencionar já dá uma congelada. É menos muita coisa. Mas para atrasá-los, eles começaram a fazer umas coisas impensáveis. Por exemplo, destruir as próprias pontes, envenenavam suas próprias fontes de água, esburacavam, implodiam todas as estradas, esvaziavam vilas, destelhavam casas, para que o avançar do exército, sem poder voltar para buscar suprimentos, fosse cada vez mais lento. Eles não tinham local para dormir, eles não tinham água para beber, eles tinham que refazer pontes, eles tinham que fazer estradas para avançar dentro do território. A estratégia deu certo. Num desses dias, numa estratégia onde as pessoas abandonavam suas cidades e as vilas, quando estava aproximando o exército inimigo, numa cidade bem pequena, todo mundo foi embora. E um senhor bem idoso, sem condição nenhuma de sair correndo junto com as pessoas, ficou. Ele tinha consciência de que aquelas eram as suas últimas horas. Se assentou e pegou uma Bíblia, que há muito tempo ele não podia pegar livremente, porque o regime não permitia a liberdade bíblica. Ele pegou uma Bíblia na sua língua, apanhou a Bíblia e decidiu morrer com ela na mão. Ouviu o barulho, a gritaria, a invasão, pela fresta, a luz permitia que ele percebesse os passos dos soldados, até que um chute na porta deu para ele a clara ideia de que ele seria morto. Um soldado enorme parou na frente dele e por alguns instantes o fixou com a Bíblia na mão. Foi lentamente, sem falar uma palavra, pegou a Bíblia dele e começou a folhear. Ele não conseguia ler o texto porque estava escrito em russo, mas ele conseguia identificar o nome do livro, os capítulos e os versículos em números. Então ele foi lá e viu João 14, e estava grifado do 1 a 3. Nesse momento ele enfiou a mão no bolso, pegou uma Bíblia em alemão e entregou para o Senhor. Que ele olhou, não conseguia ler nada em alemão, mas conseguia identificar a mesma coisa. Olhou e procurou um texto. E ao procurar um texto, ele achou Apocalipse 14, e o texto estava grifado, é aquele que você conhece, e viu outro anjo voando pelo meio do céu. Levantou, mostrou, aí o homem começou a procurar outro texto, aí procurou outro texto, achou outro texto de Apocalipse, aqui está a perseverança dos santos. Ele não sabia o que estava escrito, mas ele conhecia o texto. E ambos começaram a procurar textos específicos, um na Bíblia do outro, e perceberam que todos que ele procurava estavam grifados. Um olhou para o outro e falou, vou para Tirateima. Êxodo 20, 8. E os dois acharam, Êxodo 20, verso 8, grifados. Eles fizeram o mesmo estudo bíblico, batizaram-se na mesma igreja. Um dentro de um exército de outro país, sobre um outro regime e uma outra ideologia que aparentemente o identificava. E aquele senhor russo, dentro de um regime stalinista que aparentemente identificava. Eles se ajoelharam ali, cada um orou na sua língua e se despediram para que um dia eles se encontrem na pátria que é de todos nós. Quando falamos de identidade, queridos, lembre-se de uma coisa. Você começa a entrar num território sagrado. Vou repetir. Quando você começa a falar sobre identidade, tenha total consciência de que você está entrando em um território sagrado. Todas as vezes na Bíblia que esse assunto é tocado, você vê Deus começando a conversa com, veja bem, sempre. Moisés está diante de Deus e Moisés chega para Deus e fala. E a pergunta que Moisés faz é a pergunta central na conversa lá em Êxodo, que ele fala, quem sou eu? E Deus fala, eu vou dizer para você quem você é. E vou dizer para você quem você vai fazer. E o Senhor, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E você é o que eu falo que você é. Gideão conversa e fala, quem sou eu? Eu falo quem você é.
E eu falo quem você é. Jacó na luta e fala, quem é você? Opa, por que perguntas o meu nome? Nós viemos aqui para falar sobre você, porque o que eu falar que você é, já está dizendo quem eu sou. E você não é mais Jacó, você é Israel. Todas as vezes que a identidade começa a aparecer na conversa, lembre-se, você entrou em um território sagrado, portanto, nunca faça isso sem temor. Sem temor. Identidade é território de Deus. E vou dizer para você entender. Eu gosto desse exemplo, ele está gasto, mas ele é verdade, ele é real. Eu passo minhas camisas desde que eu morava com a minha mãe. Minha mãe falou, não vou passar camisa, isso aí vocês aprendem a fazer. Minha mãe criou macho, eu passava minhas camisas. Só que com o passar do tempo eu descobri uma coisa, se eu vou usar um blazer, qual é a necessidade de você passar as costas, passar as mangas? Veja bem, o que precisa estar passado? Isso aqui, o resto você imagina. Fala que faz sentido. É claro que faz sentido. Para que passar uma camisa inteira que será coberta? Por exemplo, se eu tivesse, você põe uma blusa, você passa uma camiseta, põe uma blusa, não faz nenhum sentido. Mas quando eu estou fazendo isso em casa, a minha mãe falava uma frase que a minha esposa fala, que a minha avó falava, que a minha bisavó falava, que a princesa Leopoldina falava, que a mulher de Noé falou e que provavelmente Eva falou também. Quando ela me vê passando só a parte da frente da camisa, ela disse uma frase que você fala também. Você vai sair assim? Eu não vou. Aí a próxima frase, abre aspas, todas as mulheres de todos os tempos dizem, o que vão pensar de mim? É assim? Você vai sair mulambenta assim? O que vão pensar de mim? Não tem a ver comigo. O que vão pensar de mim? E o que eu quero dizer, né? Você está comprometendo a minha imagem com essa sua postura. Quando você olha lá para a sua rede social e vê que alguém postou uma foto que você nunca postaria, você fala, por que postou essa foto? Não é assim? Quem nunca passou por isso? Por quê? Porque imagem para você é coisa séria. Se tudo que eu sei sobre você, se tudo que o mundo sabe sobre você, se tudo que a igreja sabe sobre você dependesse da visão que elas têm do seu carro, por exemplo, quanto tempo você levaria para ir limpar seu carro se uma pomba passasse lá e fizesse uma obra de arte? Se o que eu sei sobre você fosse concluído a partir do vidro do seu carro e você sabe que uma pomba foi lá e fez uma arte moderna, quanto tempo você leva para limpar? Na hora. Porque você não quer ter esse tipo de imagem sendo transmitida. E se você leva a sua imagem a sério, não brinque. É óbvio que Deus também leva a dele. Então ele disse, façamos o homem a nossa imagem. A imagem dele não pode ser comprometida pela nossa ilusão de autodefinição. Porque ele está predestinado a ser a imagem de Deus. E isso que Paulo fala, Deus os predestinou para a sua imagem. Você vai se relacionar com a imagem de Deus, quer queira, quer não, quer em harmonia, quer em conflito, mas a imagem de Deus determina tudo e Deus não leva a sua imagem na brincadeira. Quando você começar a falar de identidade, lembre-se, você entrou em um território sagrado de exclusividade do Criador. Então, quando alguém chegar para você e falar, quem é você? Ou você cita a voz de Deus, ou você vai pecar. Ou vai pecar. Você está com a Bíblia aí? Há uma história, que é... história. Livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Achou? Achou? Rafael, quero dizer que eu sei seu nome, e se você dormir, eu vou chamar você, e se você continuar conversando também. Brincadeira, pode ficar de boa. 39. Posso ler? José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2. Anota bem o verso 2. O Senhor Deus, que está escrito na sua Bíblia?
era com José, estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, e tudo que ele tem lhe passou nas minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E a história do assédio, que vai seguir por uma história de violência, vai levá-lo para a cadeia. Se você vê os companheiros de cadeia de José, você vai perceber que todos ali estão no corredor da morte. Todos ali. É uma cadeia de segunda instância. Potifar não mandou ele para um presídio comum, não. Tinha um padeiro lá, condenado à morte, tinha um copeiro esperando julgamento, as pessoas que estavam lá não eram ladrãozinho de galinha, gente que pecaram e cometeram crimes contra o Estado. Mas tem uma coisa nessa história que a gente não pode deixar de ver. Primeiro é o contexto de José. O contexto de José nos provoca, e muito. E para quem está lendo a Bíblia no século 21, ela é mais provocativa ainda. Porque José não vem de uma família funcional. E se existe uma família bagunçada na Bíblia, é a família que entrega José para o mundo. O pai dele tinha filhos com 4 mulheres. E o pai dele tinha problemas seríssimos desde quando ele saiu de casa. Ele era o preferido da mãe, o pai dele manifestava a preferência pelo irmão mais velho, ele viu que o pai duvidou do que Deus falou, porque Deus falou assim: o mais novo, o mais velho, servirá ao mais novo. Não tinha dúvida, não precisava fazer nada. Deus disse quem era o primogênito. A mãe não acreditou e abriu uma artimanha. O pai não acreditou e chamou o mais velho, e José cresce nisso. José é próximo da mãe, cuidado pela mãe. Jacó, cuidado pela mãe, próximo da mãe, sai de lá e passa a vida inteira tentando compensar ausências. Quando ele viu uma mulher bonita, ele pensou o que todas as pessoas vazias em todos os tempos pensam: se eu tiver um troféu desse, a minha relevância cresce, eu sou alguém do lado desse alguém. Está prestando atenção em mim? Vou dizer uma frase que não tem no Instagram, mas tem na Bíblia de uma ponta a outra. Você precisa muito de alguém que não precisa de você. Eu vou repetir. Você precisa de alguém que não precisa de você. Essa é a frase que entrou como um raio no coração da mulher junto ao poço. Vamos fazer um exercício. Como que a gente faz declarações de amor? Não, faz tempo que você não faz, né? Vamos desenferrujar aí. Quando a gente faz declaração de amor, geralmente a gente elogia a beleza. Cabe numa declaração de amor um elogio à beleza? Né? Seus olhos, seu cabelo. Aí, dependendo de que você falar, já fica um pouco mais sexual, né? Já fala que você quer beijar ou não. A gente elogia traços físicos, portanto. Sim ou não? A gente elogia voz. A gente elogia os feitos da pessoa, não é? E geralmente, quando está muito ardente a declaração, a gente fala: eu não sou nada sem você. Eu preciso de você. Coloca isso aí, separa aí do lado. Vamos ver as declarações de amor de Jesus. Então, eu vou dar um exemplo para a gente ir para Jesus antes. Imagine você chegando em casa, e aí o seu marido
chega para você e fala: seu cabelo tem tanto óleo que lubrificaria um caminhão. Quando eu olho para o seu joelho, eu lembro daquela foto de camelos que eu vi no Evidências. Seu hálito, neste momento, acabaria com a guerra lá na Ucrânia, tenho certeza. E o seu humor me lembra Gengis Khan. Tá bom? Qual das duas parece mais que uma declaração de amor? Não tenha dúvida, a declaração de amor é a segunda. Porque ele está dizendo que nada ele está esperando de você. Ele te ama, porque se alguém está com alguém assim, só pode ser amor. Porque por interesse não é. Deus chega para você, ele não fala, I need you. Nunca falará essa frase. Ele nunca fala assim, vem para cá, eu preciso de você, eu não sou nada sem você. Ele fala o contrário. Ele fala, eu sou tudo sem você. Eu não preciso de você. Eu sentei aqui no poço por causa da sua sede. Porque eu posso fazer sair água de pedra. É a sua sede que me trouxe aqui, não a minha. E quando eu falei, dá-me da sua água, é porque eu quero que você entregue tudo mesmo. Porque até o que você tem na sua mão é um estrago. Eu te amo, vermezinho de Jacó. Dei o Egito e a Etiópia por ti. Ou seja, tinha muito mais nações mais valiosas do que você. Vocês não foram escolhidos porque vocês estavam na primeira divisão das nações orientais do mundo. Não, vocês estavam lutando contra o rebaixamento. Quando eu falei, esse é meu time. Deus nunca fala para você, eu vim aqui por sua causa, porque você é lindo. Não, ele fala, você é feio e eu vim salvar você da sua feiura. Eu vim para cá porque você está precisando muito. Se alguém chegar para você e disser assim, eu preciso de você, escreva imediatamente num lugar que você lembre todo dia. Você vai ser consumido. Porque se a pessoa precisa de você, estar com você é uma questão de necessidade. Se ele fala, minha vida depende de você, obviamente que ele vai acabar com a sua vida para manter a dele. Se a declaração de amor é uma questão de sobrevivência, você encontrou com a pior pessoa, no pior relacionamento possível, você vai ser devorado. Quando Deus chegou para a mulher samaritana e ela falou, dá-me dessa água. Aí Deus disse, me entrega todas as suas tentativas. Você nunca vai se satisfazer com maridos. Nunca vai. Me entrega. Me entrega. Você precisa estar satisfeita, porque só pessoas satisfeitas têm uma sexualidade sadia. Pessoas insatisfeitas são lobos devoradores. Você precisa de alguém que não precisa de você. Você precisa de alguém que não precisa de você. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, eu queria o amor de um homem. Fale mais. Eu queria alguém que me amasse de verdade. Que estivesse perto de mim. Sabe, esses que falam na Bíblia, que morrem pela mulher? Você queria mesmo? Sim, eu queria um homem que estivesse comigo o tempo todo, que fosse carinhoso, amável comigo, que fosse meu braço forte. Eu falei, esse homem aí, eu encontrei. O nome dele é Jesus. Está comigo o tempo todo, carinhoso, braço forte, morre por mim. Esse homem tem que ser o amor da vida de todo mundo, que se ele não for, os outros todos vão te devorar. Mas agora preste atenção. Todo relacionamento pagão, idólatra, é abusivo. Ídolos sempre construirão relacionamentos abusivos, porque um ídolo nunca é satisfeito. Ele depende de você. Baal precisa de sacrifícios para fertilizar a terra. Astarote precisa de sangue para fertilizar, para abençoar. Ídolos constroem relacionamentos abusivos. Aqui está José. Esse encontro de José com Potifar, a esposa de Potifar, não é um encontro simplesmente de duas pessoas. São duas cosmovisões que estão em atrito. E tem aqui, neste encontro, um duelo de deuses. Isso aqui virou um ringue de deuses. Olha só. Quando José chega, o primeiro contexto é o contexto com Potifar. Agora volte para a cabeça de José. 17 anos de idade, uma família disfuncional. O pai foi idólatra há um tempão, achando que idolatria é só ajoelhar-se diante de ídolos de pedra, de pau, mas o ídolo dele era a mulher dele.
Ele idolatrou, obviamente era idólatra. E aí ele vai tentando colocar coisas naquele coração, mas enquanto Deus não o abençoou e disse, você é importante para mim, ele lutou tentando ser alguém. E queria substituir aquela primogenitura por tudo que ele viu na vida. José cresce nesse contexto. E neste contexto, o pai, mais sem noção do que ele, o coloca numa exposição horrorosa diante dos irmãos. O melhorzinho ali falou, nossa, eu te amo tanto que eu não vou te matar, vou te vender como escravo para os ismaelitas. Maltratado, numa família disfuncional, e agora José ele é um desterrado, ele é um migrante, ele é alguém que perdeu os pais, ele está sozinho e não está sendo procurado, porque para Jacó ele está morto. Esse é o meu mundo, esse é o seu mundo. O seu mundo, você não vai conseguir sair daqui, você não vai conseguir bater o olho assim, num 180 graus que seja, e não encontrar uma pessoa que está sofrendo solidão. José era um homem solitário, é um jovem solitário, carente de afeto, que perdeu a mãe e sente muita saudade de ser abraçado por uma mulher, que era linda. E José tem o azar de ser bonito. Posso falar uma coisa para você sobre beleza? Se você está achando que ser bonito é fácil, pense bem. Ser bonito é uma carga que nem todo mundo consegue carregar. Olha os bonitos da Bíblia, veja qual deles tem vida fácil. Veja qual deles tem vida fácil. Os bonitos estão sempre lutando. Olha Absalão, Lúcifer era bonito. Eu não estou falando isso por experiência, mas eu já vi, não se iluda, mas eu já vi muito bonito perder a salvação, por causa da própria beleza, porque bonitos tendem a confiar na beleza. O táxi para bonitos. Os bonitos têm muita vantagem, eles fazem amigos muito mais fáceis. Sim ou não? Sim. E bonitos são tentados, porque bonitos se tornam objetos de pessoas vazias. As pessoas vazias tentam a se valorizar estando ao lado de bonitos. José era bonito e carente. Está me entendendo? Qual é o contexto aqui? Bonito, solitário, carente, abandonado e sem ninguém perto para dizer, não faça isso que é errado. Tudo que era errado do lado de lá, antes dele ser jogado no poço, é obrigatório do lado de cá. Não tem nada de errado para fazer, ele não está recebendo umas mensaginhas de pôr do sol no WhatsApp, não tem diretor JA ligando para ele, falando, estou sentindo sua falta, José, faz tempo que você não vem no nosso PG. Não tem ninguém, não tem nada. E tem mais uma coisa, o Senhor estava com ele, e José, quando entra na casa de Potifar, encontrou um outro pagão adorador de bens, porque Potifar não amou José. Deus se manifestou diante de Potifar e mostrou para Potifar toda a sua bondade, e Potifar não amou a Deus, mas se apaixonou pela bondade. Quando José começa a fazê-lo prosperar, ele falou, esse é o escravo dos sonhos. Esse é o escravo dos sonhos. Se você entrar em qualquer empresa, se comportar como José, você pode não ser amado, mas todo amante de bons resultados vai gostar do que você está fazendo. Mas isso pode ser uma ilusão. José era mordomo, José tinha tudo nas mãos, mas José era escravo. E isso não mudou. E a mulher de Potifar olhou para ele com essa consciência. Você é escravo. Escravo não diz não. Escravo não se nega. Agora, esse encontro, eu digo, não é um encontro de duas pessoas apenas. São duas religiosidades determinando as coisas. Olha essa frase. Ele, porém, verso 8, recusou e disse à mulher do seu senhor, não vai rolar. Não vai rolar. E ela devia usar uns creme caro, né? E quando termina o texto, ele fala assim, como, pois, cometeria eu tamanha maldade? O que ele está chamando de maldade, ela está chamando de sexo. E pecaria contra Deus.
Se você não prestou atenção em nada do que eu disse, inclusive essa semana, por favor, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou falar. Sexualidade não é necessariamente uma identidade exclusivamente, mas ela sempre será uma expressão da sua identidade. Vou melhorar ainda. Sexualidade é uma expressão inequívoca da sua religiosidade. Ao você cantar, você pode disfarçar, mentir e falsear seu Deus. Quando você cita um texto, você pode falsear, você pode representar e pode mentir seu Deus. Mas a sua sexualidade é uma prova que sempre será exata. Vou te contar uma história. Baal. Quem tem menos de 13 anos aqui? Quem tem está dormindo. Vamos lá. Baal. E tudo que eu falar que você não entender, quando chegar em casa, você pergunta para o seu pai, ele te explica. O mito de Baal é o seguinte: Baal, ele estava no Monte Safon e mora no Monte Safon. E Baal brigou com o pai dele, e Baal, ele tem como todo o paganismo, os deuses são todos especializados. E Baal, a responsabilidade de Baal é fertilizar a terra. A namorada de Baal, ela não mora no Monte Safon, ela mora no subsolo. Estou facilitando. E Baal está lá, e a namorada dele está aqui. Portanto, para que o solo seja fertilizado, está me acompanhando? Baal precisa fertilizar o solo, mandar a semente dele para o solo. Portanto, chuva, para os adoradores de Baal, é o orgasmo de Baal. Por isso que o culto é cheio de prostitutas, porque o culto tem uma função: excitar Baal. Essa é a função de um culto a Baal. Não é à toa que o culto a Baal é uma rave altamente atraente, porque a função e o ápice do culto é sexo. E todo adorador de Baal tem como expressão da sua sexualidade exatamente o que Baal é. Mas se você quiser outro exemplo, e se quiser navegar um pouco na história da Grécia, você vai perceber que a sexualidade dos gregos é idêntica à dos mitos que eles pensam sobre os deuses dele. E se você for para Roma, você não precisa entrar num quarto de um romano. Estude a religião romana e você vai perceber que a sexualidade deles é idêntica. A maior expressão de sexualidade que você vai perceber na antiguidade é a religiosidade. A religiosidade determina sexualidade. As pessoas são e se expressam sexualmente conforme elas acreditam religiosamente. E se você acha que isso aqui está muito antropológico, pegue sua Bíblia, deixa marcado em Gênesis e vai lá para Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Achou? Vou esperar você um pouquinho, para você achar. Capítulo 1, verso 18. E o capítulo 1, verso 18 começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Agora ele vai dizer o seguinte: os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que são criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. O que ele está dizendo é: existe uma coisa impossível ao ser humano: não ser religioso. O ser humano é um ser religioso. Eu vou falar mais disso essa semana. Para ser religioso, não precisa necessariamente, numa religião, haver uma divindade. Não precisa. Algumas religiões têm divindades, outras religiões não têm divindades, mas todas as religiões têm absolutos. E se há um absoluto, há uma religiosidade ali. Para a gente entender melhor o que é um absoluto, o absoluto é o último dos seus porquês. É o porquê que sustenta todas as coisas. Eu vou falar um pouquinho melhor. Estou me ouvindo ali. E agora ele vai dizer o seguinte, olha: porque tendo conhecimento de Deus, verso 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário. Está me acompanhando? Sim?
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de um Deus incorruptível, que está escrito aí na sua Bíblia, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível e também às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui ele está dizendo da gênese do paganismo. A gênese do paganismo é quando Deus se revela ao homem e a partir da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, não há deuses, não há concorrência, não há deuses falsos. Gênesis 3, começa o homem a se tornar nulo no seu próprio raciocínio, porque entre a voz de Deus e outra voz, ele escolhe outra. E nesse momento há um processo de degradação. E ao escolher ouvir seu próprio raciocínio, vai começar a aparecer paganismos. E vai começar a aparecer adoração. E vai começar a criar-se linhas de raciocínio nas adorações. E agora ele vai dizer que quando isso acontece, preste atenção no que Paulo diz no verso 24. Quais são as duas primeiras palavras aí no texto? Por isso. Por isso o quê? Pelo que ele disse no verso anterior, não é? Portanto, a base do que ele vai falar agora, a causa do que ele vai falar agora, é o desenvolvimento de uma religião pagã que nega Deus. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram seu modo natural de relações íntimas por outro contrário à natureza. O que está Paulo afirmando no primeiro capítulo da tese sobre pecado e salvação. No maior tratado da Bíblia que descreve sobre o que é pecado e salvação. Ele fala, quer achar a adoração de alguém? Procure a sexualidade dele, porque ali você vai ver a quem ele serve. E ele disse que sexo não é a causa. A sexualidade é uma consequência. Portanto, igreja, se não mudar a religiosidade, não se muda a sexualidade. Nós vamos combater esse sexo torto. Paulo está falando que sexualidade é uma expressão. É uma expressão de uma religiosidade. Mas, pastor, e os jovens da igreja? O que Paulo está falando é que você pode mudar de igreja 1000 vezes sem ter mudado de religião nenhuma vez. Religiosidade é diferente de confessionalidade, que é diferente de institucionalidade. Eu vou dizer uma das religiões mais predominantes no mundo e que acompanham pessoas em muitas igrejas. A idolatria do prazer. Eu falei sábado, vou falar para você de novo. Quando Abraão subiu o monte com Isaac, ele estava entregando o quê? Ele não estava entregando um filho. Ele estava entregando a felicidade de todos os dias dele até o fim. Porque uma pessoa que vê um filho com um pescoço cortado, pegando fogo, nunca mais será feliz. Sim ou não? Sim ou não? O que ele está entregando não é um filho. Ele está entregando todas as alegrias. Ele nunca mais vai dar um sorriso. Abraão não será mais feliz. Qual é a maior entrega que você faz para Deus? Eu vou entregar meu dízimo. Começou errado, nem é seu. Eu vou entregar uma oferta esperando uma bênção. Você não está entregando nada, você está propondo uma troca. Os ídolos propõem balcões. Ídolo sempre tem um balcão. O adorador chega com uma coisa e sai por outra. Ele vai lá, oferece um culto a Baal e volta para casa esperando a chuva. Deus não coloca um balcão na sua frente. Deus coloca um altar. E no altar o pecador chega e não volta com o que ele trouxe. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora vai ter alegria. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes disso, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai trazer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Portanto, o chamado de Deus para você é para que você o agrade. O chamado do ídolo é para que você venha e
ele te agrade, mas ele vai consumir você, porque ele sempre proporá uma troca. Deus fala, não estou propondo troca nenhuma, não. Você que perdeu, não foi eu. Você vem e entrega tudo. Absolutamente. Mas se nós entregarmos as coisas, esperando de Deus outra coisa, isso ainda não é o fundamento. Quem estava construindo a Torre de Babel queria ir para onde? E você? Nesse ponto nós não temos diferença. Quando Jesus veio ressuscitar Moisés, Satanás pediu para ir para o céu. E nesse ponto eu e você e ele não tem diferença. A diferença radical não é no desejo de ir para o céu. A diferença radical é na disposição de abrir mão até do céu para ter Cristo. Paulo não fala das coisas que ele ganhou. Ele fala das coisas que ele entregou. Ele fala, eu troco tudo por Cristo. Uau! Amigos, o evangelho da felicidade é tão pagão, tão idólatra e tão nojento quanto o evangelho da prosperidade, porque ele ousa entregar para o pecador aquilo que ele já queria, aquilo que ele já quer. Todo mundo quer felicidade. E se você chegou a Deus em troca de felicidade, o seu coração permanece intacto. Deus só se tornou um mecanismo mais eficiente para que você alcance o que você já queria sem Ele. Senhor, abençoa meus planos. Não, eu não vim para cá para abençoar seus planos. Eu tenho um plano para você. No primeiro encontro com Deus, Ele não abençoa seus planos, Ele destrói seus planos. Deus não está lá esperando você subir com o projeto, entregar o cheque para Ele assinar. Não é assim. A religião de Cristo ela é profunda. Por isso que Jesus chegou e falou assim, se você não é capaz de abrir mão de pai, mãe, futuro, dinheiro, profissão por mim, não pode ser meu discípulo. Porque a minha religião não é a religião da troca. Se você veio para cá para que eu cuide das suas coisas, você não entendeu o que é mordomia. Mordomia é você administrando as minhas coisas e não eu administrando as suas. Faça de Deus o seu sócio. Para com isso, Deus não é seu sócio, Deus é dono de tudo. Você é servo dele, nunca sócio dele. Por que isso tem a ver com sexo? Porque se a base fundamental da religião do mundo é o prazer, isso significa que se um jovem está andando com a Bíblia na mão, mas está fazendo de tudo, sai por aí pegando todas, ele não está nem aí para a sua orientação, ele vai fazer o que lhe faz feliz, significa que você não está sendo incoerente com a sua religião, você está sendo totalmente coerente, você está sendo incoerente com o lugar que você frequenta, mas a religião está tudo certo, porque no final das contas, todos nós fazemos o que acreditamos. Lá no fundo, Paulo fala, se não mudar a religião, não muda a sexualidade. José era um menino carente, sozinho, e a patroa podia entregar para ele muitas vantagens, porque ele podia manipulá-lo emocionalmente para o resto da vida. E ele falou, não, eu não vou fazer isso, porque a minha sexualidade ela é conectada ao Deus que eu creio. Mas eu não posso terminar sem dizer para você o que estava na cabeça de José. Volta um pouquinho na sua Bíblia, eu vou ler textos importantes. Não vai demorar muito. Bom, depende de você, né? Gênesis capítulo 1, o versículo mais importante sobre sexualidade que existe. Verso 26. Esse não vou ficar esperando muito, porque é só abrir a Bíblia, né? Gênesis 1, 26. Achou? E disse Deus, qual é a primeira palavra depois do disse Deus? Essa parte você não pode ir rápido, porque ele não faz nenhuma expressão no plural até o verso 26. Deus é singular até o verso 26, isso é muito importante. Ele faz, diz. Quando ele chega na formação do homem, é a primeira vez que ele se refere no plural. E por que isso é muito importante? Façamos a nossa. Nós somos plurais. Deus é um pequeno grupo. Deus é trino. Façamos. E aí, depois que ele fala, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele vai continuar. Tenha ele domínio. E no verso 27,
Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. O que é homem? O que é humanidade? Humanidade é homem e mulher. Isso significa que eu tenho um útero, só não está no meu corpo. Porque todos os meus filhos saíram daquele útero. Porque quando eu me tornei eu compartilho isso tudo. A minha identidade envolve estar unido à identidade da minha esposa, porque Deus quis que o ser humano enfrentasse todas as suas dificuldades com 2 cérebros e 2 corações. Aí a gente tem que descartar algumas besteiras. Jó era fiel e a esposa dele foi instrumento de Satanás. Não, para com isso. Jó e a sua mulher são uma só carne. Abraão falou assim: Deus, tá bom, a promessa de um filho, está aqui Eliezer. Não, Abraão, é um filho seu. Está aqui Ismael. Não, Abraão, é um filho seu com Sara. Porque vocês são um. Se o filho não nasceu dela, não é o filho da promessa. O seu útero está em Sara. O homem é feito uno. Agora raciocina comigo. Façamos a nossa. O pai é diferente do filho? Vou melhorar a pergunta. O pai é distinto do filho? Sim ou não? Isso, não vou começar tudo de novo. Nisto cremos. Nós cremos num Deus trino, unido, de 3 pessoas coeternas e distintas. O pai não é o filho. O pai compartilha todas as características de divindade do filho, mas o pai e o filho são 2 pessoas. E quando você vê-los voltando, você vai ver quem é o pai, quem é o filho, e o Espírito Santo é uma outra pessoa. Mas essa unidade é porque eles compartilham a mesma característica, eles são da mesma espécie, têm os mesmos pensamentos, o mesmo caráter, a mesma vontade, mas eles são 3. Eles se unem na mentalidade, no propósito, eles se unem na espécie, eles se unem e são iguais em hierarquia. E mais uma coisa, uma das coisas que eles mais fazem é um ficar se sujeitando ao outro o tempo todo. Não é assim? Pai o exaltou sobremaneira. Aí o pai se sujeita ao filho. Aí o filho, depois que ele coloca tudo como estrado dos seus pés e vence tudo, ele sujeita ao pai. E o Espírito Santo vem para cá e aceita se sujeitar ao filho, que passa o tempo todo te lembrando de Jesus e não dele. A dinâmica da divindade é de sujeição um ao outro o tempo todo. Você está entendendo o que ele está dizendo? Eu vou dizer uma palavra aqui. Deus é uma heterorrealidade unida. São 3 pessoas unidas e distintas. Façamos a nossa imagem. O pai é um com o filho. E quando ele disse para que você iria casar, como ele define sexualidade? Conheceu Adão a sua mulher e se torna um com ela. E o processo de criação é uma reprodução da divindade, porque você, em algum momento, foi um com a sua mãe. Por que Deus quis que isso fosse assim? Porque Ele é assim. Agora eu vou dizer um negócio muito importante, pode parecer assustador para os medievais. Mas eu vou voltar, durante aquele periodinho, de 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, quando os ideais do mundo foram construídos pela ideologia da besta, eles falaram que sexo e Deus são coisas completamente separadas e associar Deus a sexo é pecado. Não é assim? E até hoje esse pensamento é predominante, não é? Deus não pode entrar no quarto. Se Deus não pode entrar no quarto, claro que vai dar errado. Porque quem vai determinar essa sexualidade? Mas sabe qual a expressão que Deus usa para um relacionamento sexual? Qual é a palavra que Ele mais usa? Qual que é a palavra que ele mais usa quando fala de sexo? Isaac conheceu Rebeca. Quando ele fala de sexo, a palavra mais usada é conhecer. Sabe qual é a palavra que Deus usa para dizer que você se tornou um com Ele? Quando pergunta para Deus, o que é vida eterna? Ele fala, vida eterna é se tornar um comigo. Mas como que eu me torno um contigo? A vida eterna é essa. Que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus define vida eterna nos mesmos termos que Ele define sexo.
E ele fala que ele é um com o Pai, como você é um com o outro. Gente, se liga no que eu vou te dizer. Sexualidade bíblica é a expressão mais profunda e clara de quem é Deus. Porque Ele colocou tudo que era Ele naquilo que você faz. Tudo, tudo, tudo. E os nomes são os mesmos, os termos são os mesmos. Se torna um, conheceu, se tornou um. Aí a gente fica pensando assim, como que eu dou um exemplo para definir trindade? Aí a gente fala da casca, da gema, é horrível, do toca-disco, do CD. Quando Deus quis te dar um exemplo para que você usasse para dizer como é a trindade, você só tem uma palavra para falar: família. Esse é o exemplo. Façamos o homem a nossa imagem, ou seja, para dizer como eu sou. Façamos a nossa. Se você quiser dar um estudo bíblico e exemplificar o que é trindade, use o exemplo que ele deu. E ele não falou de ovo, ele falou de você. A sua família é uma expressão da divindade. E a sua sexualidade também é, como o seu louvor também é. Quando você vem para a igreja, você não está adorando, você está expressando a adoração. Mas quando você vai para a academia, você também está expressando sua adoração. E quando você vai para o quarto, você também está expressando sua adoração. E se você ligar o seu computador para ver pornografia, você também está expressando a adoração. Só não é para a mesma pessoa que alguém que está orando, mas está expressando a adoração. Nós expressamos na sexualidade qual é a nossa religiosidade. Eu queria que você, antes de ir embora, aceitasse o desafio de entender que a palavra de Deus não nos deixa sem respostas. Porém, é caro apostar na Bíblia. Custa tudo, mas não tem outro jeito. Você já ouviu falar que sexualidade não muda? Sim ou não? Isso é consenso, não é? Não é consenso? Não tente mudar. Sexualidade, orientação sexual não muda. Vamos para Coríntios comigo? Você está cansado? Já está querendo ir embora? Posso ficar mais 50 minutos? Vocês são irresponsáveis. 1 Coríntios. Grifa esse texto aí, que eu acho um dos textos mais importantes do Novo Testamento sobre sexualidade. Infelizmente, a gente só lê uma parte do texto. 1 Coríntios, capítulo 6. Leia no Espírito de Jesus. Capítulo 6, verso 9. Vou esperar você achar. Achou? Achou? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. O original é sodomitas, né? Quem tem uma relação com uma pessoa do mesmo sexo de forma ativa. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas se você parar aí, você não vai entender o que Paulo está falando. Porque Paulo não está exaltando o pecado, ele não está puxando o chicote. Ele está dizendo assim, ó, verso 11, aleluia. Alguns de vocês eram assim. Quem falou que não muda? É a membresia de Corinto. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso significa que embaixo daquelas vestes brancas, com palmas nas mãos, vai ter um monte de gente, eis alguma coisa. Não muda? Claro que muda. Quem disse que não muda se baseou em um absoluto. E o absoluto dele é: Deus não existe. Se Deus não existe, tudo que eu não explico não muda. Se Deus não existe, tudo que não entra no tubo de ensaio não tem solução. Mas você não parte desse absoluto. Se no princípio Deus criou os céus e a terra, é verdade para você, não há impossíveis. Você está me entendendo? Eu não acredito em Gênesis, porque como que um homem foi parar no meio da baleia? Se ele disse haja luz e houve luz, qualquer outra coisa pode ter acontecido. Só que ninguém pode dizer e provar que ele não disse. Portanto, não empurre a sua religião científica para a gente.
A Bíblia diz que muda sim. Muda. Sempre mudará. 1 Coríntios capítulo 6, está com a Bíblia aberta aí? Verso 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Membro de Cristo. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque se diz, os dois se tornarão uma só carne. Não para, porque ele não terminou o argumento. Grifa o 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Qual exemplo Paulo deu para falar da sua união com Cristo? Sexo. É a maior expressão e inequívoca da sua religiosidade. Se Deus não transformou nossa sexualidade, essa casa está construída sobre areia, porque sexo é uma expressão de quem nós somos, de quem adoramos. Eu e o Pai somos um, e você é um comigo. Uau! Uau! Levanta a bandeira de Sião e proclama para o mundo quem é esse Deus e como Ele escolheu se revelar e se manifestar. Terminando o nosso culto. Primeira coisa, se você quiser falar sério sobre sexualidade, você tem que começar com teologia. Porque a gente está viciado em especialistas. Nada contra os especialistas. Mas a base de toda a compreensão de um cristão é a Bíblia. E pela Bíblia você avalia o especialista. A Bíblia não fica ao lado de nenhum saber humano. O saber humano só é válido se ele é encontrado dentro da Bíblia. Quando ele falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele não disse que havia dois reinos paralelos. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas César deve ser dado a Deus, porque César é de Deus. Ele diz que o reino de César, ele só existe permitido dentro do reino de Deus, que envolve o universo todo. Não está do lado. A ciência também é assim. O que a Bíblia está nos dizendo, e eu queria que você, em oração, meditasse sobre isso, é que se você quiser mudar a sexualidade de alguém, você precisa mudar a religiosidade de alguém. O contrário também é real. Quando Satanás quer mudar sua sexualidade, ele ataca fortemente a sua religiosidade. Um processo de destruição é sempre notado por nós. Um processo de desconstrução é o nosso maior perigo, porque sabemos quando uma coisa está sendo destruída, mas nós temos muita dificuldade de identificar desconstruções. Está cheio de auto nas nossas frases. E se você começou uma frase sobre você mesmo, e a primeira palavra é auto, ligue todos os alertas. Autoestima, autoavaliação. Começou com auto, vai dar errado. Vai dar errado. Mas a gente engole essas frases, não tem? Um monte. O que te leva para o céu não é o que você acha de você, é o que Deus acha de você. O que define o seu valor não é como você acomodou o seu amor aos seus próprios pecados e características. É o que Deus fala. Quando um homem se define, ele se adora e entrou perigosamente num terreno sagrado que não é dele. Quando alguém chega para você e te entrega opções de escolha, ele respondeu metade da sua pergunta sem você saber. Está lá, preencha a ficha. Qual é a sua orientação sexual? Alternativa 1, 2 e 3. Todas as alternativas saíram da mesma árvore. Como eu me oriento sexualmente? Pela Bíblia. Essa é a sua orientação sexual. Como se orienta sexualmente? Pela Bíblia. Minha orientação sexual é cristã. Porque se Deus disser que eu sou homem, ninguém vai falar que é o contrário. Nem eu posso negar. Se Deus disser que eu não sou homem, mas isso não tem a ver com o formato. Querido, não tem a ver de como você veio. Querido, a terra, porém, era sem forma e vazia. E o que Deus fez nos primeiros dias da criação? O que Ele criou no primeiro dia? O universo estava no escuro? Claro que não. Os anjos viviam no escuro e conheceram Jesus no dia que Ele criou a terra, porque nunca tinham visto. Claro que não.
Mas o que ele está dizendo é definindo o que ele vai fazer. A terra, porém, estava sem forma. Aí Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. O que ele deu? Forma. O que ele criou no segundo dia? Nada, porque ele criou o firmamento. O que é o firmamento? Uma linha que separa céu de terra, água e água. O que ele deu? Forma. Para Deus o formato não é importante. O formato é determinante. Determinante. Porque está na criação. Ele passa 2 dias só dando forma. 3 dias só dando forma. E depois ele preenche o vazio. Determinante. Qual a sua orientação sexual? Bíblica. E o que você acha? Eu não acho nada. Quando Deus fala, o homem se cala. Como você consegue ser feliz? Posso falar um negócio para você esquisito? O homem da sua vida, aquele que te ama, te abraça, que te satisfaz, que fala palavras legais para você, que está presente em todas as suas necessidades, que te nota. Esse homem é Jesus. Quem tem Jesus não é carente de nada. Quem tem Jesus é satisfeito. E quem tem Jesus não fica procurando misericórdia. Ele é misericordioso. Ele não fica mendigando paz. Ele é pacificador. Ele não fica lutando contra as suas próprias impurezas. Porque Jesus do lado de dentro torna tudo puro. Eu vou orar por você, mas eu quero que você se posicione hoje. Pode ser se você é casado ou solteiro, você é um ser sexual, porque a nossa sexualidade fala de quem viemos. Você não pode negar isso. A minha oração é porque a sua sexualidade glorifique o Senhor. E que você não comece nenhuma conversa sem citar texto. Não comece conversa sem citar texto. O lobo cinzento é um dos animais mais terríveis na escala predatória que existe onde ele mora. Tem uns que chegam a 80 quilos. Pensa você de madrugada, no meio da floresta, encontrar um bicho daquele, 80 quilos, que enxerga 1000 vezes mais que você, sente um cheiro que você não está sentindo, tem uma velocidade gigantesca. É terrível. Ele é caçado porque o pelo dele, a pele dele, os pelos são muito valiosos. E, ao mesmo tempo, ele é um terror de fazendeiros. No Alasca, os homens geniais desenvolveram uma forma. E não é entrar floresta dentro, atrás dele, porque se você entrar contra ele, no terreno dele, sua chance é 0. Até armado. Eles pegam cutelos. Sabe o que é cutelo? Aquilo que o açougueiro usa, assim. Afia. Deixa a lâmina. Mata uma galinha, um animal pequeno, e mergulha no sangue. Levam até o gelo e permitem que o sangue congele. Mergulha de novo no sangue e vai congelando camadas de sangue até fazer um sorvetão de sangue. Esconde o cabo, esconde tudo e colocam do lado de fora. E isso basta. Porque quando o lobo sente aquele cheiro de sangue, ele é atraído pelo sangue e começa a lamber aquilo. E lambe, e passa o tempo todo, e aquilo é tremendamente agradável. E ele não percebe a hora que a lâmina aparece, e muito menos a hora que ele parou de ingerir o sangue que ele começou a lamber e começa agora só a ingerir o seu próprio sangue com a língua cortada. E acha que está se deliciando, mas ele está se matando no seu próprio prazer. Depois de um tempo, com a língua amortecida pelo gelo e de tanto ingerir seu próprio sangue, ele cai morto do lado do cutelo, sem que alguém dê um tiro nele, sem que alguém o casse. Que mata ele é a sua autoidentidade. O seu prazer. Quem está do lado de dentro? Vou orar para que quando Satanás fizer toque-toque no seu coração, você tenha a alegria e a confiança de dizer: Senhor, atende. E deixe que a conversa seja entre eles. Fica de boa, que só isso dá certo. Eu vou orar para que você se sinta amado, profundamente amado, e você precisa disso. Eu vou orar para que a solidão que você sente seja suprimida pela esperança. E talvez pela luta ferrenha que você está enfrentando agora, você se lembre que você não está sozinho. Vou orar para que você se lembre que quando Paulo chamou um jovem, ele não disse: vem para cá que vai ser legal. Ele disse: Timóteo, vem sofrer comigo. E esse foi chamado.
Mas nunca ninguém encontrou tanta relevância, tanta conformação, tanta alegria na vida do que quem já aceitou esse convite. Seu desejo será contra ti. Cumpre a você dominá-lo, mas não sozinho. Você pode ficar em pé. Quando eu falar uma frase que você quer dizer, sim, Senhor, eu quero que isso aconteça comigo, fala um amém de quem crê. Combinado? Como que é? Um pouquinho mais de volume. Isso. Senhor nosso Deus, nos vem à mente o teu chamado para viver para a tua glória. A gente não quer, pois entendeu o que o Senhor quis dizer com isso, achar que viver para a tua glória é cantar 2 frases, colocar um terninho, ler uma Bíblia presa num quarto ou num púlpito. Queremos te glorificar em tudo. Que sejamos adoradores na faculdade, adoradores na rua, adoradores comendo açaí, adoradores em tudo quanto é lugar, adoradores numa quadra, num campo. Que eles nos vejam e vejam a quem pertencemos pela nossa ousadia. E, Senhor, nos faz lembrar agora, quando foi a última vez que a nossa coragem revelou a quem nós servimos. A última vez que a nossa ousadia revelou a quem nós servimos. E a nossa disposição de te glorificar no nosso sacrifício. Paulo está gritando no nosso ouvido, vem sofrer comigo. Como um convite desse pode fazer sentido. Em ti faz. Por isso pedimos que o Senhor habite completamente o centro de comando da nossa vida. Que determine tudo, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma e toda a nossa sexualidade. Que a nossa sexualidade seja um elemento de glorificação a ti. E que o Senhor esteja, como nós desejamos, presente em tudo o que formos fazer, absolutamente, Senhor. Senhor, nós estamos em um momento de luta, não é só interna, é uma luta no mundo. O mundo sofre pelas suas próprias loucuras, tentando nos calar quando temos o remédio. Mais uma vez, Senhor, que a nossa coragem diga a todo mundo a quem pertencemos, porque somos servos de um Deus fiel, amoroso, gracioso e corajoso. Que a gente saia daqui nos teus braços. Que o Senhor seja tudo sobre a nossa solidão, sobre a carência, sobre a luta. A gente quer ser como José, que não busca o prazer, mas busca a tua glória. E que a tua glória nos satisfaça. Em nome de Jesus. Amém.